Um novo tempo, no novo programa, o Divã de André Kepp. Olha o tema de hoje, especialíssimo, atualíssimo, principalmente. Verdade e pós-verdade na atualidade. Você já ouviu falar de pós-verdade? Então, vamos explicar hoje o que é pós-verdade nesse tema. Verdade e pós-verdade na atualidade. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Então, eu vou falar hoje de uma forma bem simples. Verdade é o que acontece. Pós-verdade é a história que se conta. Da forma mais simples possível. Vamos lá. Ou seja, o que verdadeiramente acontece em todos os detalhes é a verdade. Então, os fatos como acontecem, todos os detalhes verdadeiros, isso é a verdade. O que se fala com omissões, negações e deturpações é a pós-verdade. Então, o que acontece é uma coisa, o que se fala é outra coisa. Portanto, a pós-verdade é a história modificada dos fatos. Os fatos que aconteceram, modifica-se alguma coisa e se repassa essa história. Pós-verdade é o que chamamos atualmente de narrativa ou narrativas, com todas as modificações necessárias para esconder a verdade dos fatos. Então tem uma verdade, essa verdade é disfarçada, é escondida, é negada, é modificada e aí se transmitem as notícias. Vamos trazer exemplos. Então vamos colocar primeiro na área política. Uma coisa é o que os políticos combinam entre si, né? Nas reuniões, né? Nos bastidores, né? Para ter esta ou aquela vantagem. Então você fica com isso, aquela coisa toda que você já sabe como é que é, né? Esta é a verdade, isso é o que acontece. Outra coisa é o que os políticos e a grande mídia falam para a população. Então outra coisa é o que é dito, o que a grande mídia transmite. Então, uma coisa são os conchavos, aquela coisa toda, né, nos bastidores. Outra coisa é o que é dito para a população em geral. Tudo floreado, né, cheio de florzinha, né, bonitinho. Tudo bonitinho, tudo cheio de boas intenções. Né? Então, não, vamos tomar tais medidas cheias de boas intenções, tudo lindo e maravilhoso, né, na fala. Essa é a pós-verdade. Então, a realidade, a verdade é uma coisa, a pós-verdade é outra. Aí você pode me perguntar, mas André, isso não é o que sempre aconteceu? Não foi sempre assim? Uma coisa são os bastidores, o que eles combinam, quanto fica para cada um, aquela coisa toda. Então, qual é a novidade, André? Não estou entendendo. Fala a novidade. Vou falar. Sim, a pós-verdade sempre foi usada. Então sempre houve aqueles conchavos, aquelas negociações, quanto cada um leva. E depois é que se divulga uma notícia boa, bonitinha, bacana, etc. Só que qual é a novidade? A novidade é que agora a população está percebendo esse joguinho. Então, antes, ouvia uma notícia na grande mídia e acreditava. É verdade, é isso mesmo. Não, eu ouvi em tal noticiário e tal. Então, a pessoa acreditava. Hoje, não acredita mais. Hoje já percebe que aquilo é uma pós-verdade, não a verdade dos fatos. Atualmente, temos juízes e políticos, vamos pegar o exemplo brasileiro para começar, legislando para eles terem aumentos, seja de salários, seja de benefícios.
benefícios, né? Então aquela coisa toda, olha, vamos combinar aqui, nós vamos fazer a lei a nosso favor. O restante da população, né, que se estoure, né, que essa é a ideia, e nós vamos fazer aqui para nós mesmos o que a gente pode fazer. A verdade é essa é a verdade, é isso que está acontecendo e você pode acompanhar pelas notícias por aí que isso vazou, né? Enquanto isso, a população tem ganhos baixos e convive com uma alta inflação. Você vai no supermercado, cada vez os produtos mais caros. Tendo dificuldade de fazer as suas compras no supermercado. Então, essa é a realidade da população. Então, enquanto eles fazem os conchavos deles, dão benefícios para eles, o restante da população vive nessa elevada inflação. Enquanto isso, as autoridades manipulam os números. Então, o que eles fazem? Não, nós não vamos dizer que tem uma alta inflação. A gente manipula os números. Vai ver quais produtos são mais baratos, ver os produtos que subiram menos. A gente faz aqui uma conta, né? Para mostrar para a população que a inflação não está tão alta assim. Não. Olha aqui o número. Você está indo no supermercado, está o dobro do preço o produto? Não, mas o número é esse. Não, você está enganado. Não está acontecendo uma inflação. E isso é tudo a pós-verdade. A pós-verdade é essa enganação, essa enrolação, né? Antes chamada de mentira, né? Essa é a pós-verdade, com números estatísticos manipulados. Você pode mentir com estatística, é só manipular os números, usar critérios específicos, computar determinados produtos, né? Você sabe como é que é. Para mostrar para a população que a inflação não está tão alta ou elevada. Não, olha aqui os números, o que você está falando? Temos os números bons aqui. A verdade é a inflação, que você vê com aumento de preços no supermercado. Então você vê isso, você vê lá o preço aumentando dia a dia de uma forma assim significativa. É isso que você vê. Bom, eu estou vendo aqui, quando vou fazer uma compra no supermercado, a inflação. A pós-verdade são os números manipulados para esconder essa verdade. Então manipula-se números, se esconde a verdade e se mostra uma inflação menor. Então a pós-verdade é toda essa manipulação de informações para te apresentar algo mais bonitinho, algo mais palatável, quando na verdade a realidade é outra. Então, aí você vai também me perguntar, André, mas a pós-verdade é uma novidade? Não. A novidade não é a pós-verdade. Sempre foi feito desse jeito, sempre foi passado para a população as notícias que eles queriam, né? Então, faz as reuniões, faz as tratativas e depois passa a notícia que eles querem passar. Então, a novidade é outra. É a população percebendo a pós-verdade. Então, a novidade não é a pós-verdade. Tem um nome, é verdade, agora tem um nome. Então, o nome é novo. Para uma prática antiga. Mas qual é a verdadeira novidade? A novidade é que a população está percebendo. Olha, estão mentindo, estão usando números manipulados, estão nos enganando. Então, essa é a novidade, a população despertando e percebendo a enrolação, a enganação, a mentira. E como as notícias são manipuladas. Então já percebe, poxa, mas não é bem assim. Não, a inflação não está tão baixa, esses números não correspondem. Então, a novidade é essa. Não tanto com relação à pós-verdade, que sempre foi uma estratégia usada, mas com relação ao despertar da população. A população percebendo as mentiras. Vamos observar verdade e pós-verdade na geopolítica atual. Vamos fazer isso? Eu vou aplicar isso na geopolítica atual. E aí você vai perceber qual é a verdade e qual é a pós-verdade.
Então, qual é a verdade, por exemplo, dos Estados Unidos? Vamos aplicar na situação atual dos Estados Unidos. Olha, é a dívida pública, os Estados Unidos têm a dívida pública maior do mundo e impagável. Então a situação dos Estados Unidos é simplesmente essa. Mais de 36 trilhões de dólares, então é completamente impagável. Então eles anualmente, ou de tempos em tempos, na verdade, pagam os juros dessa dívida. E agora estão com dificuldade até de pagar esses juros, presta atenção. Portanto, a economia andando na corda bamba. Esta é a verdade dos Estados Unidos desde 1986. Eu vou mostrar para você o porquê disso. Desde 1986. Agora, principalmente a partir do ano 2000. Virou o século do século XX para o século XXI. Então, a partir do ano 2000, o que aconteceu? Aí a situação se agravou. Bom, isso foi mostrado para a população norte-americana e para o mundo? Essa é uma pergunta. Isso foi mostrado? Essa situação terrível da economia norte-americana foi mostrada para a própria população norte-americana? Não. O que se mostrou para eles foi a pós-verdade. Tá tudo bem, nós vamos conseguir, não tem problema nenhum. Fiquem calmos e tranquilos assistindo esses maravilhosos programas de televisão que a gente joga para vocês. Então, alienaram a população. A população americana agora está levando um grande susto. Eles imaginavam que estavam num país próspero e sem dívidas. Ouviam falar da dívida, mas não, mas isso a gente paga com facilidade. Não. Então, o que acontece? Não foi mostrado nem para a população norte-americana e nem para a população mundial. Essa situação trágica, catastrófica da economia norte-americana. A grande mídia não mostrou essa situação e poucos tomaram essa iniciativa. E aqui eu quero trazer um destaque. Um dos que falaram dessa situação foi o meu pai, Norberto Kepp, que publicou em 1986. Em 1986 ele já percebia essa situação. O livro A Decadência do Povo Norte-Americano e dos Estados Unidos. Por que ele publicou esse livro? Porque ele percebeu. E era um alerta. Olha, gente, despertem para tal fato. Então o americano tirou as fábricas de lá e as fábricas foram para a China por causa da mão de obra barata. E o americano ficou muito na especulação. 50% da população utiliza a bolsa de valores. Então os lucros vêm da bolsa e não mais da indústria. Então deixou de trabalhar na indústria para viver de especulação. Isso tem perigo, isso tem riscos. Porque o dólar era uma moeda forte, então levava para o mundo os dólares, tem lá a maquininha, né, que imprime os dólares, leva para o mundo os dólares e traz os produtos. Então sempre foi muito fácil. Só que isso tem um preço a se pagar adiante. Ele publicou esse livro nos Estados Unidos e foi perseguido lá por ter publicado esse livro. Então, ele publicou, foi perseguido, foi mal entendido, porque ele mesmo, até recentemente, falou para mim, eu quis fazer um alerta. Por quê? Porque não estava ninguém falando. Então os candidatos a presidente não falavam. Mesmo nessa última eleição, nenhum dos dois candidatos, nem a Kamala Harris, nem Donald Trump, comentaram sobre isso. A grande mídia não fala, a não ser um ou outro economista. Então a população norte-americana estava completamente alienada da situação do país. E agora está estupefata.
a população norte-americana levou um susto gigantesco quando vê a atual situação que eu vou explicar. Mas a grande mídia não divulgava essa situação de corda bamba. Então veja bem, a economia americana vivia numa corda bamba. Deve 36 trilhões, mas fazia essa jogada. Bom, então nós enviamos os dólares. Então, para o Japão, por exemplo, nós mandamos para vocês os dólares. Vocês, com esses mesmos dólares, compram títulos do Tesouro e têm lucros com esses títulos do Tesouro Nacional. Nacional, quando eu falo dos Estados Unidos. Então, faziam essas negociações financeiras e dava certo. E agora? Agora não está dando mais certo, eu vou explicar o porquê. Nem os candidatos à presidência falavam dessa situação de corda bamba, como eu disse para vocês. Os candidatos, né, então nessa última eleição, nem o Donald Trump, nem a Kamala Harris falou do problema econômico que os Estados Unidos está enfrentando. Qual foi a pós-verdade? Então a grande mídia e os políticos escondendo da própria população de todo mundo esta situação terrível da economia estadunidense. Você até pode me perguntar, mas por que está todo mundo falando estadunidense? Porque antes os americanos se achavam donos da América do Norte, Central e do Sul. Então eles se auto-intitulavam América. Para eles, a América do Sul era quintal deles, ou a América Latina inteira era quintal deles. Depois, viram que não estava tão legal, mas continuava norte-americano. Não, mas norte-americano tem Canadá e tem México. Então, todo mundo está usando o termo correto, estadunidense. É isso, até porque os Estados Unidos agora está isolado. Não tem parceria nem com o Canadá, nem com o México. Então, estadunidense. Para contornar esta situação de corda bamba, seria necessário especialistas em economia. Então, o que teria que ser feito? O que era necessário ser feito nessa nova gestão de Donald Trump? Ele chamar os maiores especialistas dos Estados Unidos e ver como tocava essa situação, porque é uma situação econômica muito complexa. Infelizmente, ele não fez isso. Ele seguiu orientações próprias e adotou medidas muito equivocadas, não é pouco equivocadas, com essas taxas, com essas tarifas. Ele teve que voltar atrás nas tarifas. O dono do Walmart, os donos de grandes empresas, toda hora vão lá conversar com ele, explicar, não é assim. Você vai acabar com a economia dos Estados Unidos, que já está na corda bamba, só você não percebe. Então é o seguinte, e outras áreas. Então, o que precisava ser feito, já que é uma corda bamba, é uma situação econômica muito precária, muito precária. Tinha que ter especialistas dizendo, não faz isso, olha, vamos tentar aqui, vamos segurar isso, vai para lá, vai para... Quer dizer, esses especialistas queriam dizer, bom, faça isso, faça aquilo. Para tornar a queda, essa queda dos Estados Unidos não é uma queda que é possível evitar, não. A questão é só quando vai acontecer a derrocada. Então, os especialistas não falam, vai acontecer? Não, essa pergunta já não existe mais. A pergunta é quando ocorrerá a queda brutal dos Estados Unidos. Então, se ele tivesse chamado vários especialistas, isso tornaria a queda dos Estados Unidos mais gradual e suave. Então, é uma queda que vai, suavemente acontecendo. O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não ouviu os especialistas e tomou medidas próprias e impulsivas. Eu mesmo cheguei a acreditar que ele poderia ter medidas boas. Eu mesmo cheguei a acreditar, bom, ele vai consultar especialistas,
ele vai conversar com uma equipe principalmente de economistas, e vai chegar nas melhores medidas. Não. Fez da cabeça dele, com apoio de economistas que concordam 100% com ele. Então a coisa ficou nessa situação. Então, o que acontece é que estamos vendo a queda que poderia ser suave e gradativa e se tornou imediata e violenta. Já está acontecendo agora. Com as taxas, com as tarifas, eles não conseguem mais colocar produtos básicos, inclusive. Eu comecei falando de supermercado, não conseguem repor os produtos nas gôndolas dos supermercados. Então foi isso que o presidente da Walmart foi falar com Donald Trump. Escuta, ainda tem produto. Eles estão mais caros? Estão. Mas vai ter uma crise de abastecimento. E o Trump não só não ouviu eles, como ainda falou mal depois que eles foram embora. Então, agora, a queda, que seria uma coisa, vamos supor, lenta e gradual, vai se tornar violenta e já está acontecendo, não é que vai acontecer. Ô André, isso é para daqui a alguns meses? Não, é imediato. Já está acontecendo. Então as pessoas já estão indo lá nos supermercados com uma inflação gigantesca, produtos muito caros, mas na sequência vai ter uma crise de desabastecimento. Então a situação vai ficar simplesmente trágica em pouco tempo. A pós-verdade dos Estados Unidos enganou a todos e temos a verdade agora aparecendo e espantando o mundo inteiro, especialmente no Brasil. O brasileiro muitas vezes pensa, não, eles são ótimos, nós somos uma porcaria, a síndrome de vira-lata. Para com isso. Então entenda que a situação é real, não é inventada. Veja os números, investiga, pesquisa, você vai descobrir isso que eu estou falando. A verdade é a queda fulminante, imediata e terrível do Império Estadunidense, para o espanto de todos que acreditavam na pós-verdade. Antes de encerrar, eu só vou dar uma dica para vocês. Muitas pessoas me perguntam, poxa, e a questão de atendimentos em psicanálise? Eu vou indicar o trabalho da doutora Rosana, e você pode entrar em contato no 91903-8207. 91903-8207. Doutora Rosana, para você falar dos seus problemas, fazer o seu atendimento em psicanálise, em psicologia e conseguir ter uma vida melhor, especialmente nessa época que estamos vivendo. Essa época atual é um tanto quanto caótica. Bom, espero que o programa de hoje seja interessante para você, tenha sido interessante. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.